Olá, sejam muito bem-vindos a mais um aprofundamento. Hoje a gente tem uma pauta que, olha, é essencial para quem lida com arquitetura de sistemas. Com certeza. Olá, é muito bom estar aqui de novo para discutir isso. Eu que agradeço. Bom, nosso foco de análise hoje é aquela transição da lógica procedural estrita. Sabe, aquela velha dependência de comandos e condições encadeadas. Os famosos ifs e elses. Exatamente. E como a gente sai disso para o design orientado a dados, o famoso Data-Driven Design, mas olhando direto para o nível do código-fonte. É um tema fantástico e as fontes que a gente analisou para hoje trazem uma visão muito prática disso. Sim, a proposta aqui é justamente destrinchar a pesquisa e os materiais levantados para entender como refatorar aquelas estruturas de decisão que são altamente acopladas com alta complexidade ciclomática. E transformar tudo isso em buscas em memória, de tempo constante. Isso. E para tangibilizar, os textos base usam um cenário clássico de mapeamento que todo desenvolvedor já deve ter visto, que é converter uma sigla de estado tipo SP na string completa São Paulo. E sem recorrer a um bloco gigantesco de condicionais, que é o que a gente mais vê por aí, né? Nossa, nem me fale. Então a missão hoje é desempacotar isso. Como a gente transforma um código feio, complexo e cheio de falhas em uma estrutura elegante e instantânea. Olha, o que a documentação analisada propõe, na sua essência, é simplesmente substituir o fluxo de controle pela estrutura de dados. Em vez de você obrigar a CPU a avaliar, predicados booleanos sequenciais, um por um, até achar uma condição verdadeira, a gente delega essa resolução para o mecanismo de indexação. O que muda o jogo completamente. Totalmente. Isso não só reduz a quantidade de linhas de código, mas muda drasticamente o comportamento do processamento, a alocação de memória e, claro, a facilidade de manutenção a longo prazo. Certo. Então, vamos analisar o que está acontecendo aqui na prática. Porque a dor que é descrita no material é um sintoma muito comum em sistemas legados. Demais. O cenário inicial traz aquele problema básico. Você recebe a sigla de um dos 26 estados mais o Distrito Federal e precisa retornar o nome completo. E qual é a solução instintiva na maioria? Empilhar bloco de if e else if. É batata. A pesquisa aponta que uma estrutura para cobrir todo o território nacional assim chega facilmente a 110 linhas de código. 110 linhas só para uma validação simples? Sim, 110 linhas. É um pesadelo. Imagina o cadeado que isso vira. E o problema central dessas 110 linhas vai muito além da estética do código ou da legibilidade, sabe? Como assim? Arquiteturalmente, a gente está criando um gargalo enorme. Do ponto de vista de execução, nós temos o que a ciência da computação chama de complexidade linear, o famoso O de N. Ah, claro, porque ele checa um por um. Exato. A máquina precisa avaliar cada expressão lógica exatamente na ordem que foi escrita. Então, imagina que o input que chegou seja SE, de Sergipe. Que geralmente fica lá no final de uma lista em ordem alfabética. Pois é. O processador vai realizar dezenas de testes inúteis, ele vai falhar no Acre, falhar em Alagoas, no Amapá, repetidamente, até chegar lá na ramificação correta de Sergipe. E isso tem um impacto direto no nível de hardware, né? Porque, pensando bem, em arquiteturas modernas, os processadores usam predição de desvios, o Branch Prediction. Perfeito, esse é o ponto cego de muita gente. Porque quando a gente tem uma cadeia de 27 ifs baseados em dados de entrada que são imprevisíveis, o processador tenta adivinhar o caminho. E ele falha constantemente em prever o próximo salto. E cada falha dessas custa caro. Muito caro. Resulta naqueles pipeline flushes, que é um desperdício absurdo de ciclos de CPU. Os materiais, até bom, eu já vi relatos no mercado de sistemas de e-commerce que enfrentam picos de latência na Black Friday justamente por isso. Sério? Sim. Alguém colocou uma verificação linear de CEP ou de região bem no meio do funil do carrinho de compras. Aí a carga sobe e o sistema engasga. Exatamente. A falha de predição de desvio é um custo oculto severo. E além da performance, tem a questão humana, né? A manutenção desse tipo de código é muito arriscada. Nossa, nem me fale de manutenção num switch case de 30 partes. Quando se tem um bloco condicional tão extenso, a chance de um erro humano numa manutenção futura é altíssima.
Tipo esquecer um break. Esquecer um break no switch case, aninhar um else de forma incorreta, a legibilidade despenca. E a complexidade ciclomática daquele método vai nas alturas. O que faz o pessoal de QA chorar, né? Exato. Torna a criação de testes de unidade um trabalho exaustivo. Porque, teoricamente, para garantir que o método é seguro, você precisaria cobrir cada uma das 27 ramificações. É impraticável manter isso limpo, mas aí os materiais fazem um paralelo muito interessante para ilustrar a saída desse problema, e eles usam uma ferramenta que é amplamente conhecida até fora da engenharia de software. O Excel. Sim, o velho e bom Excel, mais especificamente a função PROC-V, ou VLOOKUP em inglês. É uma ótima ponte com o mundo real. Todo mundo que trabalha no corporativo já esbarrou no PROC-V, e a grande dor de cabeça com ele é justamente configurar aquele último parâmetro que define se a busca é exata ou aproximada. Verdade, Gi. Como que a engenharia de software lida com esse mecanismo de busca por trás dos panos? O que o PROC-V está realmente fazendo? Essa analogia serve perfeitamente para ilustrar os algoritmos de busca. O VLOOKUP não é mágica. Ele simplesmente abstrai algoritmos clássicos da ciência da computação. Tá. E como isso muda dependendo do parâmetro? Quando a gente configura a função para uma busca exata, usando aquele parâmetro falso no final, o algoritmo clássico que roda ali inicia uma busca sequencial. Ele varre as células de cima para baixo, uma a uma. Igualzinho ao nosso código de vários ifs ou de Nilware. Exato. Claro que em implementações mais modernas de planilhas, isso já é otimizado com tabelas de dispersão, as hash tables. Mas a verdadeira otimização clássica, a mágica do algoritmo em si, ocorre quando a busca é aproximada. Que é quando a gente usa o parâmetro verdadeiro. Isso. Só que os textos base deixam uma ressalva muito importante sobre isso. Para a busca aproximada funcionar corretamente e não retornar um dado bizarro, a matriz precisa obrigatoriamente estar ordenada. Correto. Tem que estar em ordem alfabética ou numérica. E por que essa exigência existe? Porque, sob o capô, a ferramenta passa a utilizar a busca binária. Quando a lista está ordenada, o algoritmo entende que não precisa testar linha por linha. Ele ganha atalhos? Muitos atalhos. Ele pula direto para o elemento central da matriz. Se o valor que ele está buscando for maior que esse elemento central, ele simplesmente descarta a primeira metade inteira da lista. Nossa! Em um passo ele joga metade do problema fora? Exatamente. E esse processo de divisão pela metade se repete recursivamente. Ele vai cortando o espaço de busca pela metade a cada passo. A complexidade de tempo cai de O de n para O log de n. É fascinante pensar nisso. É uma otimização logarítmica clássica. E incrivelmente rápida para volumes imensos de dados. Mas trazendo isso para linguagens de programação modernas, tipo C#, Java, Python, a gente não precisa ficar reinventando a roda escrevendo algoritmo de busca binária na mão para resolver o problema de sigla de estado, né? Não, de jeito nenhum. A documentação foca fortemente na abordagem data-driven usando coleções genéricas. O dictionary em C# ou o hashmap em Java. Sim, a ideia é transferir toda essa complexidade do fluxo lógico, os ifs, para uma estrutura de dados residente em memória. Aqui é onde a coisa fica realmente interessante. Fica mesmo. Em vez de você questionar o sistema repetidas vezes sobre qual é o estado, o dado já é carregado em uma coleção de chave-valor. Você monta um dicionário mesmo. Monta um dicionário. Aí o programa simplesmente solicita a estrutura, me retorne o valor associado à chave BA... E a estrutura devolve Bahia. Na hora. Sem processar nenhuma instrução condicional visível no seu código de negócio. E aqui a gente entra no conceito de tempo constante, o famoso O de 1. O grau da performance. Pois é. Os materiais destacam que não importa se o dicionário tem 27 estados ou as mais de 5.000 cidades do Brasil, o tempo de resposta para acessar a chave é exatamente o mesmo. Impressionante, né? É. Mas eu acho importante a gente ser preciso aqui. Não é que o computador simplesmente adivinhe onde a informação está no meio do nada. Não, tem toda uma mecânica por trás. Existe um custo de processamento matemático pesado antes do acesso acontecer. Como é que a hashtable garante essa performance O de 1 real? É fundamental desmistificar isso. A operação O de um dicionário,
baseia-se em uma função de hashing. Tá, e como isso funciona na prática? Quando você fornece a chave BA, essa string passa por um algoritmo matemático determinístico. Esse algoritmo calcula um número inteiro, que é o hashcode. Um código único para aquela string. Isso. E esse número é usado para calcular o índice exato, ou seja, o endereço físico na memória RAM, onde o objeto correspondente está guardado. Entendi. Então a máquina calcula esse número numérico e vai direto naquela posição na memória. Não tem busca, tem acesso direto, é instantâneo. Exatamente. Ele não pergunta quem é quem. Ele sabe o endereço. Concordo que a performance de leitura é excelente, mas a gente precisa considerar os trade-offs arquiteturais que as fontes levantam, né? Sempre tem trade-offs. Um dicionário traz um custo extra de memória em comparação a um simples bloco procedural de if e else. Afinal, a gente está alocando objetos na heap e tem a sobrecarga da própria estrutura do hashmap. Que precisa alocar espaço extra para evitar uma alta densidade de dados num lugar só. Exato. E o que acontece quando duas strings diferentes, por coincidência, geram o mesmo código hash? As famosas colisões. Esse é um ponto de maturidade crucial na engenharia de software. Dicionários não são balas de prata. Uma colisão de hash ocorre justamente quando chaves distintas resultam no mesmo índice numérico. E como a estrutura lida com isso se duas coisas querem sentar na mesma cadeira? A estrutura precisa resolver o conflito. Geralmente ela usa encadeamento, criando uma lista encadeada, uma linked list, naquele índice específico. Ah, então ele guarda os dois no mesmo endereço, mas numa filazinha. Isso. Só que se houver muitas colisões, a performance do dicionário degrada. Ele cai do odd 1 maravilhoso de volta para o odd n naquele bucket específico. Porque ele vai ter que varrer a filazinha um por um. Exato. Por isso que implementações modernas em linguagens como C# e Java reajustam dinamicamente seu tamanho interno e usam algoritmos de hash bem sofisticados para minimizar essas colisões ao máximo. Entendi. Assim, um custo de alocação inicial de memória. Mas para a imensa maioria das aplicações web e corporativas, o ganho absurdo de CPU compensa essa fração de kilobytes a mais na RAM. O que nos leva a um debate muito pertinente abordado na pesquisa. Onde essas estruturas de dados devem viver? Essa é a grande questão arquitetural. Quando faz sentido colocar esses dados diretamente no código, o que a gente chama de hard coding ou uso de constantes estruturadas, e quando devemos usar alternativas tipo um banco de dados? O que é fascinante aqui é que a arquitetura dita essa escolha. E a regra de ouro que os textos apresentam se baseia na frequência de mutação do dado. O quão rápido essa informação muda. Isso. Para a gente pensar nos 27 estados brasileiros, fazer o hard coding, que é instanciar o dicionário direto no código-fonte, tem vantagens enormes. Quais seriam as principais? Primeiro, uma performance absurda. A leitura em memória, no processo da aplicação, é sempre mais rápida do que qualquer chamada de rede para um banco de dados ou ler um arquivo físico. Sem latência de rede. Zero latência. Segundo, zero dependências. O executável não vai quebrar por falta de um arquivo externo que alguém deletou sem querer. E simplicidade de deploy, né? Tá tudo empacotado no mesmo programa. Exatamente. Mas, fazendo o contraponto, e as fontes levantam isso muito bem, a inflexibilidade do hard coding pode virar um pesadelo. Ah, com certeza. O material cita a criação do estado do Tocantins em 1988. Se um sistema tivesse os estados chumbados no código nessa época, a dor de cabeça seria gigante. Teria que parar tudo. Teria que alterar o código-fonte, rodar todo o pipeline de CI/CD, recompilar e fazer um novo deploy da aplicação inteira só para adicionar uma linha com um novo estado. É um custo de mudança altíssimo. E tem mais. Se a gente falasse de uma lista de 5.000 cidades, colocar isso num arquivo de código gera uma poluição visual terrível. Fere todos os princípios do Clean Code. Você acaba misturando a lógica de comportamento com um monte de dados estáticos. E pior, só o programador consegue dar manutenção. Se fosse uma planilha, um JSON, o analista administrativo poderia editar facilmente. Verdade. Então, qual é a regra de ouro que o material sugere para aplicar no dia a dia? Em resumo, funciona assim. No código, você deixa os dados que raramente mudam, coisas como estados, dias da semana, meses do ano. Aquilo que é quase pedra. Exato. Já em arquivos externos, tipo um JSON ou CSV,
Você coloca dados que mudam ocasionalmente, alíquotas de impostos, feriados, coisas que um analista pode precisar ajustar uma vez por ano. E o banco de dados? Banco de dados SQL ou NoSQL fica para dados que crescem e mudam o tempo todo. Clientes, pedidos, transações diárias. Perfeito. Uma separação de responsabilidades muito limpa. Trazendo agora essa teoria toda para a prática, a pesquisa dedica uma sessão inteira a implementações profissionais focadas no C#. Sim, eles mostram como reduzir aquelas 110 linhas para umas 30. A primeira abordagem sugerida foca justamente na criação de um dicionário. Só que não é só largar a variável lá de qualquer jeito. Os autores frisam muito o uso de 2 modificadores, o read-only e o static. E isso faz toda a diferença. Qual é o impacto real dessa escolha lá na máquina virtual do C#? A utilização de static read-only é o que garante a eficiência corporativa que a gente espera dessa solução. Ao declarar o dicionário como static, a gente garante que a coleção inteira vai ser instanciada apenas uma vez. Só quando o sistema sobe. Isso, só uma vez por domínio de aplicação, no momento em que a classe é carregada na memória. Se não fosse static, o que aconteceria? Sem isso, cada vez que um método de busca fosse chamado, o sistema iria alocar um novo dicionário na memória heap. Nossa, para cada requisição. Para cada requisição. Isso geraria uma pressão gigantesca sobre o garbage collector e fatalmente ia derrubar a performance do servidor rapidinho. E o read-only? O modificador read-only adiciona uma camada de segurança. Ele garante que depois da inicialização, a referência da coleção não pode ser sobrescrita em lugar nenhum. Isso traz segurança em ambientes multithreads durante a leitura. Nenhuma thread paralela vai bagunçar seu dicionário. Outro detalhe técnico que eu achei fantástico no material é como eles lidam com a comparação de strings. Ah, o string compare é um... Isso! Ao inicializar o dicionário, a boa prática exige passar esse parâmetro stringcomparer.ordinalIgnoreCase. Isso evita um erro super comum de desenvolvedor júnior. Que é chamar um to-upper ou to-lower na string antes de fazer a busca. Exato. E a gente sabe que, tanto em C# quanto em Java, as strings são imutáveis. Então, chamar um to-upper não altera a string original. Ele aloca uma string inteiramente nova na memória. O que é péssimo para performance em alta escala, porque gera um lixo de memória descartável que o garbage collector vai ter que limpar daqui a pouco. E o ordinalIgnoreCase resolve isso direto no cálculo do hash. Exatamente, ele resolve a comparação no nível dos bytes, muito mais limpo e sem gerar lixo na memória. E ainda falando de extração do dado, a documentação ressalta muito a importância do método try-get-value. Ao invés de usar o contains key. Sim, é uma otimização fundamental. O uso comum do contains key, seguido do indexador tradicional com colchetes, faz o sistema calcular o hash 2 vezes. Uma para ver se existe e outra para pegar o dado. Isso. Já o try-get-value calcula o endereço matemático uma única vez. Se ele acha o dado, ele já extrai e retorna um booleano dizendo que deu certo. É extremamente elegante. E altamente performático. Bom, o dicionário é rápido e limpo, ficou claro. Mas o material cobre uma segunda abordagem que eu achei que sobe muito o nível de exigência. A abordagem com enums. Isso. Focada na segurança de tipos, o type safety. A premissa deles é bem clara. Se a gente usar strings comuns como chaves, o compilador não tem como impedir um erro de digitação do programador. Verdade. Alguém pode ir lá no código e perfeitamente passar a string ZZ para o método. E esse erro só vai explodir na cara de alguém em tempo de execução. E em produção de preferência. Sempre, né? Então, para cenários onde o domínio é estrito e bem conhecido, a sugestão é usar enumerações, os enums, aliados a atributos. Como isso funciona para blindar o código? Essa é, de fato, a abordagem mais segura. Ela é recomendada quando você quer blindar a aplicação contra entradas inválidas antes mesmo de terminar de compilar. O compilador já acusa o erro na hora. Sim. Ao definir um enum, com as siglas dos estados, a gente cria um escopo fechado. O sistema de tipagem forte entra em cena. É impossível compilar um código tentando passar um valor que não existe no enum. Mas aí tem um porém. Um enum, por padrão, armazena só o próprio nome dele e um valor numérico por trás. A sigla SP no enum não carrega naturalmente o texto São Paulo junto com ela. E é aí que a documentação introduz o uso de metadados.
Acima de cada declaração dentro do enum, você adiciona um atributo. Em C# seria algo como colchetes description e a string São Paulo dentro. Certo. Isso mapeia o texto longo, a sigla de forma fortemente tipada. Mas, para extrair essa descrição enquanto o programa está rodando, o código precisa usar reflection, certo? Exato, precisa usar a API de reflection para ler os metadados. E aqui eu levanto uma objeção técnica séria. Qualquer um na comunidade de desenvolvimento sabe que reflection é um recurso extremamente lento. Muito lento. Fazer o código inspecionar os próprios metadados em tempo de execução tem um custo de CPU muito maior do que acessar um simples dicionário. Como é que os materiais chamam isso de otimização? Olha, essa é uma provocação excelente. E, de fato, esse é o calcanhar de Aquiles do uso ingênuo de reflection. Se não souber usar, a performance despenca. Despenca. Se o seu método de extensão que extrai o atributo utilizar a API de reflection a cada requisição, a latência do sistema vai ser severamente impactada, principalmente se isso rodar dentro de um loop. E qual é a saída madura para esse gargalo, então? A solução madura junta as duas coisas, o melhor dos dois mundos. A gente usa reflection, sim, mas apenas uma única vez. Criando uma espécie de cache interno. Precisamente. Na inicialização do sistema, ou no primeiro acesso a essa rotina, você escreve um código que usa reflection para ler todos os membros do enum e as descrições deles. Varre tudo de uma vez. Varre tudo e guarda o resultado dessa leitura em um dictionary de enum para string. E esse dicionário fica lá em cache, declarado como static readly. Ah, genial. Então, a partir do segundo acesso, ele não usa reflection mais. Nunca mais. Todas as buscas subsequentes batem direto no dicionário em tempo constante, o OD1. Então o sistema ganha a tipagem forte e a prova de falhas do enum, enquanto o dev está programando, e ao mesmo tempo tem a performance extrema de leitor em memória, sem pagar o pedágio do reflection. Exatamente. É o que as fontes chamam de um PROC-V realmente blindado a erros de digitação e de altíssima performance. Essa arquitetura, sim, justifica o trabalho. Entender a diferença entre resolver um problema em tempo de execução versus tempo de compilação é crucial. E balancear o uso de RAM com o de CPU. Com certeza. Isso é o que separa um código amador de um código que está pronto para produção em larga escala. E essa é a grande conclusão que a gente extrai dessas fontes avaliadas. A transição da lógica procedural estrita para um design baseado em estruturas de dados reflete um amadurecimento arquitetural enorme de um time. Sem dúvida. É compreender de verdade as limitações do hardware, é otimizar o trabalho do garbage collector, evitar alocações desnecessárias e proteger as regras do seu negócio com tipagem forte. Deixar para trás blocos intermináveis de verificação não é só um capricho estético de refatoração, né? De dezenas para milhões de requisições sem fazer a infraestrutura colapsar. Então, o que tudo isso significa no fim das contas? Ao analisarmos profundamente a forma como arquitetamos a busca de algo tão simples quanto um Estado brasileiro, fica evidente o quanto o design estrutural afeta tudo ao nosso redor. A forma como a gente se armazena e indexa a informação dita os limites de escalabilidade do sistema inteiro. E eu acho que a gente pode levar isso para além do código. Com certeza. Se expandirmos esse conceito da ciência da computação para um contexto um pouco mais amplo, a gente observa paralelos interessantes na vida real. Como assim? Pensa bem, o software mais eficiente é aquele que minimiza a busca linear exaustiva, ele usa a indexação em uma estrutura prévia, requer um esforço inicial de setup, claro. Sim, tem que alocar a memória, organizar o hash, preencher o dicionário antes de usar. Exato, mas o retorno em velocidade e tranquilidade nas consultas posteriores é imenso. Fica até uma reflexão provocativa baseada nisso tudo. Qual? Quantas vezes, ao tentarmos resolver problemas complexos na nossa própria organização pessoal, processos de trabalho ou gestão de informações no dia a dia, a gente não insiste nessa busca linear? Reagindo a cada evento de forma ad hoc, testando todas as portas como num monte de ifs e elses. Pois é, em vez de simplesmente parar, pagar o preço do setup inicial e estruturar nossos próprios sistemas para ter acessos diretos e resoluções imediatas no futuro. Sensacional.
Fica a reflexão de ouro para fecharmos o aprofundamento de hoje. Avaliar o custo do setup inicial versus o ganho de acessar algo direto ao ponto é um princípio válido em qualquer engenharia, seja de software ou da vida. Com certeza, foi uma ótima discussão. Agradecemos a companhia de todos que escutam em mais esta análise técnica detalhada. Continuem questionando suas arquiteturas, otimizando seus pipelines e nos encontramos na nossa próxima discussão. Até a próxima! Até lá!